Na live de hoje, meditações sobre o livro de Esther. Versículo apoio em Isaías, capítulo 49, versículo 15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, Deus, me não esquecerei de ti. Amém? Aleluia. Livro de Esther, capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Esther é feita rainha. Mais tarde, a raiva do rei já tinha passado. Mas mesmo assim ele continuava a pensar no que Vasti havia feito e no decreto que ele havia assinado contra ela. Aí alguns dos seus servidores mais íntimos lhe disseram: Ó rei, mande buscar as mais lindas virgens do reino, escolha funcionários em todas as províncias e ordene que tragam as moças mais bonitas para o seu harém aqui em Suzã, a capital. Hegai, o eunuco, responsável pelo harém real, tomará conta delas e fará com que recebam um tratamento de beleza. E então, ó rei, que a moça que mais lhe agradar seja rainha no lugar de Vasti. O rei gostou da ideia e fez o que lhe sugeriram. Em Suzã morava um judeu chamado Mordecai, filho de Jair, descendente de Simei e de Quis, da tribo de Benjamim. Quando o rei Nabucodonosor da Babilônia levou de Jerusalém como prisioneiro o rei Joaquim de Judá, Mordecai estava entre os prisioneiros que foram levados com Joaquim. Mordecai levou consigo a sua prima Radassa, isto é, Esther, uma moça bonita e formosa. Os pais dela tinham morrido e Mordecai havia adotado a menina e a tinha criado como se ela fosse sua filha. Quando o rei mandou anunciar a ordem, muitas moças foram levadas para Suzã, a capital, e entregue aos cuidados de Hegai, o chefe do harém do palácio. Uma das moças era Esther. Hegai gostou dela e ela conquistou a sua simpatia, a simpatia dele. Imediatamente ele começou a providenciar para ela o tratamento de beleza e a comida especial. Arranjou 7 das melhores empregadas do palácio para cuidarem dela e colocou Esther e as empregadas nos melhores quartos do harém. Esther fez conforme Mordecai tinha mandado e não disse nada a ninguém a respeito da sua raça e dos seus parentes. Todos os dias Mordecai passeava em frente do pátio do harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. Oh, glória a Deus! Maravilha. O capítulo 2 nos tira do palácio de Assuero para mostrar em Suzã e no resto do império um povo tiranizado e sofredor nas pessoas de Esther e Mardoqueu, cuja humilhação contrasta com o alto padrão da corte, da realeza, da mesma maneira que a humilhante estado de Lázaro constratava com a suntuosa vida do homem rico. Isso lá no livro de Lucas, capítulo 16, dos versículos 19 ao 21. Trata-se do povo judeu. Ali estavam, longe de sua terra natal, sem nenhuma oportunidade de frequentar o templo ou de oferecer sacrifícios, sem um rei próprio ou unidade nacional. Não havia aproveitado a oportunidade de retornar à terra de seus pais. Esdras 1:3. A situação era tão ruim que eles pareciam ter sido completamente abandonados por Deus, cujo nome não é mencionado uma única vez em todo o livro de Esther. Há momentos na vida, por nossa própria culpa, em que perdemos a alegria em Cristo. Não conseguimos mais reconhecer o valor do seu sacrifício. Não é mais o Senhor, e sim o mundo que enche o nosso coração. Que estado lamentável! No entanto, será que Deus nos esqueceu? O livro de Esther mostrará que ele nunca esquece dos seus escolhidos. Às portas do palácio está Mordecai, israelita da tribo de Benjamim.
Ele criou sua prima Esther, órfã, e cuidava dela com toda a devoção, mesmo depois de Esther ter sido escolhida uma das candidatas ao lugar de Vaste. Amém? Glória a Deus. Então medite nas Escrituras Sagradas. O povo de Deus pecou contra o Senhor, foi levado cativo. No meio dos cativos, 90% do povo vai embora para Israel e fica um pequeno remanescente ali no meio do império. Eles eram humilhados, eram pisoteados, eram pobres, eram mendigos, sem terra, sem teto, sem pátria, sem família. E ali Deus, pela sua misericórdia, por conta da fidelidade de um homem chamado Mordecai, que era fiel a Deus, não se curvou às imagens, não se curvou aos tiranos, não se curvou aos senhores que escravizavam, humilhavam, chicoteavam. Ficou firme a palavra de Deus. Por meio dele, Esther foi escolhida rainha. Aleluia. Por meio da oração dele, da fidelidade dele, Esther ficou numa posição em que ela pôde consagrar a vida e se colocar em perigo para salvar todo o remanescente de Israel. Aleluia. E assim ela o fez. E o povo de Deus se tornou um povo livre, feliz, abençoado. Glória a Deus. Ela poderia se colocar como uma esquecida. Mordecai poderia se colocar como repudiado por Deus. Embora o livro de Esther não fale nada, nenhuma palavra a respeito de Deus, não cita Deus, ele se comporta como as Escrituras ensinam como o judeu deveria se comportar. E Deus livra de extermínio todos os remanescentes por conta da fidelidade de uma pessoa. Não importa a sua situação, fique firme. Permaneça firmado na palavra, mergulhe na palavra, pratique a palavra e a luz de Deus vai brilhar em você. Amém, queridos?